Livro do texto, capítulo 3, a percepção inocente, parte 3, a percepção versus conhecimento. Estivemos enfatizando a percepção e falamos muito pouco do conhecimento até agora. Isso porque a percepção tem que ser endireitada antes que possa conhecer qualquer coisa. Conhecer é ter certeza. A incerteza significa que não conheces. O conhecimento é poder porque é certo e certeza é força. A percepção é temporária, como um atributo da crença no espaço e no tempo, está sujeitada ao medo ou ao amor. As percepções equivocadas produzem medo e as percepções verdadeiras fomentam o amor, mas nenhuma traz certeza, pois toda percepção varia. E é por isso que ela não é conhecimento. A percepção verdadeira é a base para o conhecimento, mas conhecer é a afirmação da verdade e está além de todas as percepções. Todas as dificuldades brotam do fato de que não reconheces a ti mesmo, ao teu irmão ou a Deus. Reconhecer significa conhecer de novo, implicando que antes conhecias. Podes ver de muitas maneiras, porque a percepção envolve interpretação. Isso significa que ela não é íntegra ou consciente. O milagre, sendo uma maneira de perceber, não é conhecimento. É a resposta certa para uma questão, mas tu não questionas quando conheces. Questionar ilusões é o primeiro passo para desfazê-las. O milagre ou a resposta certa as corrige. Como as percepções mudam, a sua dependência no tempo é óbvia. Como tu percebes a qualquer momento dado, determina o que fazes, e as ações têm que ocorrer no tempo. O conhecimento é intemporal porque a certeza não é questionável. Tu o conhecerás quando tiveres cessado de questionar. A mente que questiona se percebe no tempo e, portanto, olha procurando respostas futuras. A mente fechada acredita que o futuro e o presente serão o mesmo. Isso estabelece um estado aparentemente estável, que é usualmente uma tentativa de contrapor-se a um medo subreptício de que o futuro venha a ser pior do que o presente. Esse medo inibe inteiramente a tendência de questionar. A visão verdadeira é a percepção natural da vista espiritual, mas ainda é uma correção em vez de um fato. A vista espiritual é simbólica e, portanto, não é um instrumento para o conhecimento. Contudo, é um meio de percepção certa, que atrasa o domínio próprio do milagre. Uma visão de Deus, entre aspas, seria mais um milagre do que uma revelação. O fato de que a percepção esteja envolvida nisso, de qualquer maneira, remove a experiência da esfera do conhecimento. É por isso que as visões, por mais santas que sejam, não duram. A Bíblia te diz para conhecer-te a ti mesmo, ou teres certeza. A certeza é sempre de Deus. Quando tu amas alguém, o percebestes como é, e é isso que faz com que seja possível para ti conhecê-lo. Até que o percebas como é pela primeira vez, não podes conhecê-lo. Enquanto fizeres perguntas a seu respeito, estás claramente inferindo que não conheces a Deus. Certeza não requer ação. Quando dizes que está agindo com base no conhecimento, estás realmente confundindo conhecimento com percepção. O conhecimento provê a força para o pensamento criativo, mas não para fazer as coisas certas. A percepção, os milagres e o fazer estão intimamente relacionados. O conhecimento é resultado da revelação e só induz ao pensamento. Mesmo em sua forma mais espiritualizada, a percepção envolve o corpo. O conhecimento vem do altar interior e é intemporal, porque envolve certeza. Perceber a verdade não é o mesmo que conhecê-la. A percepção certa é necessária antes que Deus possa se comunicar diretamente com seus altares, os quais Ele estabeleceu em seus filhos. Lá, Ele pode comunicar a sua certeza e o seu conhecimento trará paz sem questionamentos. Deus não é um estranho para os seus filhos, e seus filhos não são estranhos uns para os outros. O conhecimento precedeu tanto a percepção quanto o tempo, e irá, em última instância, substituí-los. Esse é o significado real de Alfa e Ômega, o princípio e o fim. E antes que Abraão existisse, eu sou. A percepção tem que ser estabilizada, mas o conhecimento é estável.
Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, vem a ser conhece a Deus e aceita a sua certeza. Se atacas o erro em outra pessoa, tu te ferirás. Não podes conhecer o teu irmão quando o atacas. O ataque sempre é feito contra um estranho. Tu fazes dele um estranho porque o percebes equivocadamente, assim não podes conhecê-lo. Tu o temes porque fizeste dele um estranho. Percebe-o corretamente de modo que possas conhecê-lo. Não há estranhos na criação de Deus. Para criares como Ele criou, só podes criar o que conheces e, portanto, aceitas como teu. Deus conhece suas crianças com certeza perfeita. Ele as criou para reconhecê-las. Ele as reconhece perfeitamente quando elas não reconhecem umas às outras, não reconhecem a Ele. Fim da leitura de hoje. Livro de Exercícios, lição 21. Eu estou determinado a ver as coisas de modo diferente. A ideia para o dia de hoje é obviamente uma continuação e uma extensão da precedente. Porém, desta vez, são necessários períodos específicos de exame da mente, além de aplicar a ideia a situações particulares que possam surgir. 5 períodos de prática são recomendados e deve-se dar 1 minuto completo para cada um. Nos períodos de prática, começa repetindo a ideia para ti mesmo. Depois, fecha a ideia de hoje, né? Eu estou determinado a ver as coisas de modo diferente. Depois, fecha os olhos e examina com cuidado a tua mente, procurando situações passadas, presentes ou futuras, ou antecipadamente, as que despertem raiva. A raiva pode tomar a forma de qualquer reação, desde a mais leve irritação até a fúria. A graduação da emoção que experimentas não importa. Tu virás a ser cada vez mais ciente de que um leve toque de aborrecimento nada mais é do que um véu encobrindo intensa fúria. Tenta, portanto, não deixar que os pequenos pensamentos de raiva te escapem durante os períodos de prática. Lembra-te de que não reconheces realmente aquilo que desperta raiva em ti, e nada do que acreditas em relação a isso significa coisa alguma. Provavelmente serás tentado a derrotar-te mais em certas situações ou pessoas do que em outras, ou demorar-te mais em certas situações ou pessoas do que em outras, pois a justificativa falaciosa que são mais óbvias, isso não é assim. É meramente um exemplo da crença segundo a qual algumas formas de ataque são mais justificadas do que outras. Ao investigar a tua mente procurando todas as formas nas quais pensamentos de ataque se apresentem, mantém cada um em sua mente ou cada uma em sua mente enquanto dizes a ti mesmo. Por exemplo, estou determinado a ver o nome da pessoa de modo diferente. Estou determinado a ver uma determinada situação de modo diferente. Tenta ser tão específico quanto possível. Podes, por exemplo, focalizar a tua raiva num atributo particular de uma pessoa em particular, acreditando que a raiva se limita a esse aspecto. Se a tua percepção está sofrendo dessa forma de distorção, então você diz: estou determinado a ver, especifica o atributo, a coisa que está te incomodando, em fulano, nome da pessoa, de modo diferente. Pratica isso durante 1 minuto, 5 vezes no dia de hoje. Então, repetindo, inicia a atividade como mentalizando a frase do dia de hoje, que eu estou determinado a ver as coisas de modo diferente. Então você fecha os olhos e por 1 minuto deixa passar pela mente os pensamentos de ataque e o que eles se apresentarem e repetir para si mesmo. Estou determinado a ver o nome da pessoa de modo diferente. Estou determinado a ver determinada situação de modo diferente. E se a percepção estiver sofrendo demais de várias formas de distorção, então você fala, junta as duas frases que seria: estou determinado a ver fulano estou determinado a ver tal coisa de fulano de modo diferente. Fim da leitura de hoje.